Queridos, graça e paz. Nós vamos, queridos irmãos, avançarmos no nosso estudo de escatologia e hoje nós vamos falar sobre a tensão entre o já e o ainda não. Para isso nós vamos iniciar com o texto de 2 Coríntios capítulo 4, verso 8 ao verso de número 14. 2 Coríntios capítulo 4, verso 8 ao verso de número 14. Segunda Coríntios 4, verso 8 ao verso 14. Essa é a nossa última, deixa eu ver aqui o calendário, não, nossa penúltima escola bíblica dominical. Na semana que vem nós teremos a nossa última EBD do ano. Próxima quarta-feira, se Deus quiser, a nossa celebração natalina, a nossa cantata. Estamos chegando ao fim de mais um ano para a glória do Senhor. 1 Coríntios 4, verso 8 ao verso 14. Todos acharam agora? Diz assim a palavra do Senhor. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em nós a vida. Mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Amém. Louvado seja Deus. Vamos ter a palavra de oração e vamos assim iniciar o nosso estudo nessa manhã. Deus amado, muito obrigado por estarmos aqui, Senhor, em tua casa. Obrigado pelo teu sustento, pelo teu cuidado para conosco. E pedimos que nesse momento o Senhor venha falar ao nosso coração e venha, ó Deus, pela tua palavra, nos fazer crescer em graça e em sabedoria para o louvor de tua glória. Nós oramos assim, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. A tensão entre aquilo que nós chamamos de já e, ao mesmo tempo, ainda não. Conforme nós já vimos nos estudos anteriores, o crente ele vive numa situação, o crente neotestamentário, chamada de últimos dias. O último dia não chegou ainda, mas ele já vive nessa fase de dias finais. Ele está na nova era, mas não está na era final ainda. Ele desfruta dos poderes da era por vir, mas ainda não está livre do pecado. Então, é essa tensão que nós vivemos na atualidade. Nós gememos interiormente por causa do pecado, ao mesmo tempo que a gente já desfruta das bênçãos que Deus nos concedeu por meio de Cristo Jesus. Então, a gente vive nessa tensão entre o já e o ainda não. Mas o crente, o cristão atual, ele ainda não está no final do caminho, embora já esteja caminhando para o fim. 1 João capítulo 3, versículo de número 2, nos apresenta que aquilo que ainda não é aparente, um dia será. Então a gente vive nessa contínua luta. Já somos, ainda não somos. Já estamos, mas ainda não completamente. Já fomos salvos, mas ainda não estamos totalmente salvos e libertos da presença do pecado. Já temos a certeza de salvação, mas ainda não desfrutamos da glória celeste. Já vivemos com Cristo, mas ainda não desfrutamos da sua presença plena e gloriosa. Então a gente vive nessa tensão entre já e ainda não. Só que, uma vez que Cristo conquistou a vitória, nós devemos ver evidências dessa vitória na nossa vida e no mundo ao nosso redor. Desde a consumação final da vitória que aconteceu na cruz do Calvário, na sua ressurreição ao terceiro dia, nós devemos observar como que a nossa vida e a nossa história cristã
ela vem sido conduzida por Cristo nessa perspectiva de vencedores que nós somos em Cristo Jesus. E aí nós temos essa tensão entre já e ainda não, implícita nos ensinos de Cristo e nos ensinos dos apóstolos. É quando nós vamos perceber que o reino de Deus ele é tanto presente como futuro. O próprio Cristo vai dizer: eis que é chegado entre vós o reino de Deus. Mas aí ele vai ensinar os seus discípulos: quando vocês forem orarem, ore assim: venha o teu reino. Veja que tensão, né? Já está, mas ainda não. O reino é chegado, mas orem para que ele venha. Então essa tensão, ela faz parte do ministério de Cristo Jesus e vai ser ensinada inclusive pelos apóstolos, Para o apóstolo Paulo, conforme nós acabamos de ler aqui no capítulo 4 de 2 Coríntios, a, a vida de Cristo ela é revelada em nós, mesmo nós ainda tendo esse corpo carnal e essa vida mortal. Observe aí o texto que nós acabamos de ler, que Paulo vai fazer aí um paralelo entre os elementos materiais do presente e os elementos espirituais do futuro, que ao mesmo tempo interferem no presente. Paulo diz assim: em tudo nós somos atribulados. Aqui Paulo está tratando do aspecto presente, atual e físico. As tribulações que esses irmãos aqui enfrentavam, dentre a perseguição da igreja, a ter que sair de sua casa e ir para outra cidade, as muitas tribulações da própria vida que vem para todos, independentemente de serem crentes ou não, Paulo vai dizer: em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados. Então, fisicamente, presencialmente, no presente momento, melhor dizendo, nós temos essa tribulação, por outro lado, nós não estamos angustiados. Há uma esperança de fé maior em nós. Estamos perplexos, porém não desanimados. E aqui esse aspecto do estamos perplexos, porém não desanimados, certamente é uma referência às muitas coisas que os crentes enfrentavam e viam, como por exemplo, o ódio das pessoas pelo fato deles serem crentes. Mas aí Paulo vai dizer assim: não desanimados. Isso não nos desanima, porque nossa esperança não está nas pessoas, mas está em Cristo. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Então veja como Paulo vai trazer esse paralelo de passamos por isso, mas ao mesmo tempo estamos cobertos por isso. Sofremos lutas, mas ao mesmo tempo já temos a vitória garantida. Passamos momentos de sermos abatidos pela presença do pecado e pela perseguição, mas nós não desanimamos, nós não esmorecemos porque Jesus está conosco. Então essa tensão entre já e ainda não vai ser mencionada. Quando chega então o versículo 14, Paulo vai dizer: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará. Nós já fomos, irmãos, nós já fomos vivificados pelo Espírito Santo. Efésios 2, Paulo vai dizer isso. E ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então já houve uma ressurreição. Todos nós que somos crentes em Cristo, já fomos regenerados, já fomos um dia ressuscitados da morte espiritual para a vida. Porém, Paulo fala agora de uma outra ressurreição. Nós já fomos, irmãos, ressuscitados, mas haveremos de ser ressuscitados. Então, essa tensão entre já e ainda não vai permear a vida dos crentes neotestamentários, ou que fazem parte desse período neotestamentário. Porque nós vivemos nessa tensão contínua entre já e ainda não, Paulo vai escrever acerca da morada presente do Espírito Santo numa linguagem alegre e triunfante, e eu queria convidá-los a passarem um pouquinho as páginas da sua Bíblia e verem aí Romanos 8, 9, voltar melhor dizendo, né? Romanos 8, versículo de número 9. Romanos 8, 9 diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quando chega em 2 Coríntios, capítulo 3, bem pertinho do texto que nós lemos, versículo de número 18, Paulo vai dizer:
E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Veja que aqui Paulo vai utilizar de uma linguagem alegre e triunfante daquilo que o Senhor tem operado na nossa vida de glória em glória. Enquanto que outras vezes Paulo vai fazer outras referências, inclusive nas mesmas cartas, a respeito do sofrimento que nós passamos. Então, volta de novo, Romanos capítulo 8, agora verso 23, e você vai ver Paulo falando sobre o sofrimento. Ele falou sobre o triunfo nosso. No mesmo capítulo, ele fala sobre a tristeza e a angústia que nós enfrentamos. O 3,18 fala sobre essa presença gloriosa de Cristo, não há temor de Deus diante de seus olhos, mas aí você tem Romanos 3, 23, é isso mesmo? Não, Romanos 8, desculpem, Romanos 8, 23, quando Paulo vai dizer o seguinte, e não somente ela, com respeito à terra, né? Mas todos nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, Paulo vai tratar aqui que nós gememos. Nós gememos. 1 Coríntios 5, verso 2, Paulo vai dizer, 1 Coríntios 5, verso 2, ele diz: E contudo, andais ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio tamanho ultraje praticado. Eu já preguei sobre esse texto aqui e expliquei a razão pela qual aquela igreja deveria lamentar o pecado presente nela, e Paulo lamentava a presença do pecado nela. Então veja, essa tensão de alegria e sofrimento, de triunfo e de pesar, vai fazer parte dos escritos do apóstolo Paulo. Mas ainda você tem a própria carta aos Hebreus, lá no capítulo 9, verso 28, quando você vai encontrar essa menção muito mais clara. Hebreus capítulo 9, verso de número 28. Diz assim: Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Jesus se ofereceu para tirar os pecados de muitos, e aqui não é de todos, porque nem todos vão ser salvos, mas de muitos, para que esses que o aguardem, né, sejam salvos. A ideia aí é que nós já fomos livres do pecado, mas ao mesmo tempo esse pecado ainda está habitando em nós. Então essa tensão, ela vai permear tanto as cartas de Paulo como a Hebreus, como inclusive em Pedro, quando ele vai falar sobre Cristo, que é a nossa esperança futura. Então hoje nós vivemos nessa contínua tensão entre já e ainda não. Quando a gente chega no livro de Apocalipse, nós vamos perceber no livro do Apocalipse ainda mais clara essa dupla tensão, já e ainda não. Por isso que duas visões da Bíblia Sagrada, elas podem ser perigosas se não colocadas numa balança e bem equilibradas de acordo com o que a Bíblia Sagrada diz. Primeiro, você tem a visão preterista do livro. É quando você olha para o Apocalipse e para os demais livros da Bíblia Sagrada, apenas no aspecto de que tudo já aconteceu, tudo se trata de questões passadas e de que boa parte do que está registrado ali não vai acontecer mais porque já passou. E outra visão é apenas uma visão futurista. Tudo que está ali apenas está relacionado ao futuro, ainda não aconteceu, vai acontecer só quando Jesus voltar. Veja, essas duas visões, elas fazem parte da Bíblia Sagrada. Por exemplo, quando nós lemos Mateus capítulo 24, você tem ali uma menção que diz assim: e não ficará pedra sobre pedra. Até mesmo o próprio Cristo, né? Quando fala sobre essa questão de que ele iria derrubar o templo, iria reconstruí-lo em 3 dias e tudo mais, de que um seria tomado, o outro seria deixado. Aquela descrição de Mateus capítulo 24,
ela já aconteceu literalmente no ano 70 depois de Cristo. Que inclusive depois, quando nós formos entrar nessa questão do arrebatamento, eu irei explicar melhor essa questão de que um será levado e o outro será deixado, baseado em Mateus capítulo 24, que é onde nossos irmãos muitas vezes baseiam ali para dizer, está vendo aí o arrebatamento secreto? Uns são levados e outros ficam de maneira secreta sem entender o que está acontecendo. Só que ali em Mateus capítulo 24, você tem uma predição que no ano 70 depois de Cristo, depois da morte de Cristo, ou melhor dizendo, depois de Cristo, porque começa a ser contado no seu nascimento, aconteceu literalmente. Literalmente aconteceu. Até aquela figura de que diz assim, olha, eu vou derrubar esse templo e vou reconstruí-lo em 3 dias, com referência à sua morte e à sua ressurreição. Só que quando diz que não ficará pedra sobre pedra, aquilo acontece. Colocaram fogo no templo no ano 70 depois de Cristo. E uma coisa curiosa aconteceu, porque o templo ele não foi erguido como é a nossa estrutura hoje, né, com cimento, argamassa e tijolo e tudo mais, mas ele é uma construção de encaixe. Então era pedra por pedra de maneira encaixada. Até o arco do templo, que tinha a pedra angular, a pedra de esquina e aquela pedra do meio que é o que dá a sustentação. Quem já assistiu a alguma coisa desse tipo, ou já fez algum tipo de arco de pedra, sabe como é que isso funciona. Você vai empilhando as pedras, quando vai chegando em cima vai dando uma leve envergadura e quando acabar coloca uma pedra triangular. Essa pedra triangular sustenta toda a estrutura. Depois pode colocar peso em cima que não cai de jeito nenhum. Os irmãos que fizeram engenharia sabem muito mais do que isso que eu. Então, a estrutura do templo era assim, né? Era toda montada de uma forma que ficasse estruturada e equilibrada por encaixe. Não havia argamassa, não havia cimento na estrutura do templo. Era pedra em cima de pedra. O que havia no templo era, na cobertura dele, que tinha madeira, e nos elementos que estavam dentro dele, nos objetos que estavam dentro dele, que tinha muita madeira, muito tecido, tinha muito revestimento de ouro, muito revestimento de ouro. Inclusive a coberta do templo, a parte de cima do templo, tinha muito ouro, muito ouro. E aí colocaram fogo no templo, e vocês sabem muito bem que metal, ouro, com fogo derrete, né? E o que é que se passa? Muito do ouro que estava na parte superior do templo com o fogo começou a escorrer pelas frechas, ou foi sendo derretido ao ponto que foi exatamente escorrendo, tornou líquido, foi escorrendo pelas frechas. E para roubarem depois esse templo, que o templo foi destruído no ano 70, o que é que eles fizeram? Começaram a tirar pedra por pedra para tirar o ouro que estava ali. Então, literalmente, aquela predição de que não ficará pedra sobre pedra aconteceu no ano 70 depois de Cristo, e a história da igreja nos apresenta isso. Porém, nós temos ali em Mateus 24 elementos que é inquestionável a sua predição futura, coisas que haverão de fato acontecer quando estiver próximo de Jesus voltar, porque ele diz assim, olha, quando estiver próximo do Filho do Homem voltar, esses serão os sinais. Ele começa a dizer, então haverá guerra, haverá isso, haverá fome, haverá peste. Então você tem um elemento que já aconteceu e você tem os elementos que ainda vão acontecer. Por isso que nem a visão totalmente futurista está 100% correta, nem totalmente preterista está correta, porque nós vivemos essa tensão. Já aconteceu, mas ainda não aconteceu. Já tivemos esses fatos, mas ainda faltam esses aqui. Então, nós vemos esse meio, essa tensão até Jesus voltar. E Apocalipse nos apresenta exatamente isso. Ele constrói a sua expectação pelo futuro sobre a obra que Cristo fez no passado, mas entre as várias referências você tem a menção da vitória, a vitória de Cristo. Então, vamos ver isso como aparece no livro de Apocalipse. Vamos para Apocalipse agora, capítulo 1, verso de número 18. Apocalipse 1, verso de número 18. Diz aí, ó. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então aqui você tem a referência da vitória de Cristo, e do que ele fez no passado. Aqui quem está falando é Cristo nessa interlocução de João,
Quem fala é Cristo, né? Quando vi cair aos seus pés como morto, e ele diz: não temo, eu sou o primeiro, eu sou o último, e aquele que vive. Aí vem essa referência: eu tenho a chave da morte e do inferno. O que é que isso nos apresenta? A vitória de Cristo, que ele conquistou no passado, agora tem poderes para o presente e para o futuro. É interessante até observarmos esse aspecto aqui. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Depois eu vou explicar uma passagem lá de 1 Pedro, quando fala sobre a pregação, pregou no mundo dos mortos. Alguns vão dizer que Jesus, quando morreu, foi no inferno pregar para os mortos. Não é isso que a Bíblia Sagrada nos ensina. Até porque aqueles que estão condenados ao inferno não podem ser resgatados de lá, ou não podem, melhor dizendo, aqueles que já estão no inferno não podem ser tirados de lá. Lucas 16 nos apresenta isso: quem está aí não pode vir para cá, quem está aqui não pode ir para lá. A ideia é muito clara: não há como você transmigrar de um estado mortal para outro, pois a morte, a Bíblia diz, é clara: segue-se o juízo. Mas aí diz que Jesus tem a chave da morte e a chave do inferno. Eu gosto muito de uma musiquinha de cantor lá de Campina Grande, parece que cantava muito lá em Monteiro, esqueci até o nome dele agora, é muito amigo de Ade Souto. Cristiano, não sei se é Cristiano Borges, esqueci o nome agora. Ele diz assim que quando alguém dizer a você que você é pobre, diga que pobre é o diabo. E ele canta na música assim: porque nem a chave da casa ele tem. A base dessa letra é esse texto aqui, né? Que Jesus é que tem a chave da morte e do inferno. E de fato, nós muitas vezes temos a menção ou a ideia do inferno como sendo o lugar do diabo, aonde ele domina e ele atormenta. Então, olha, você cuidado com o inferno, porque se você for para lá, o diabo vai lhe atormentar e tudo mais. Nada disso. O diabo não é o dono do inferno, não é a autoridade do inferno, e ele não vai atormentar ninguém no inferno. No inferno, o diabo será atormentado juntamente com aqueles que estão perdidos. E quem atormenta é Deus, viu, irmãos? Quem atormenta é Deus. O mesmo Deus de amor, de graça, de bondade, é também um Deus de justiça, de ira. Então, no inferno, o diabo será atormentado com os seus anjos e os perdidos por Deus, que com a sua ausência daquele local fará com que todos sejam eternamente atormentados. E aí Deus tem a chave da morte e do inferno. Quem manda no inferno é Deus. É o que Apocalipse nos apresenta. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui é para o aspecto de que Jesus conquistou a vitória no passado. Temos ainda um outro texto, Apocalipse 5, versos 5 a 7. Diz assim: todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Aqui eu não vou continuar a leitura, porque não proposto expor esse texto, mas observe que ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E diz mais, que estava ali diante do trono um cordeiro como tendo sido morto. É muito forte essa figura. Aqui, quando eu for pregar Apocalipse, eu vou explicá-la melhor, mas em antecipação, ela apresenta aquele aspecto que nós vamos ver lá em João capítulo 20, quando Jesus aparece aos discípulos no capítulo 19, após a sua ressurreição. Primeiro dia da semana, no fim da tarde, trancadas as portas por causa do medo dos judeus, os discípulos estavam reunidos. Jesus aparece entre eles e diz: Pai, seja convosco. Só que Tomé não estava lá. E ele diz assim: se eu não ver, não tocar, eu de modo algum crerei. 7 dias depois, os discípulos estavam de novo reunidos no final da tarde,
primeiro dia da semana, aquilo que nós entendemos que já era reunião para o culto, e Jesus aparece de novo no meio deles. Pai seja convosco. E Tomé estava. Aí Jesus, vem cá, Tomé, toca aqui nas minhas mãos, toca aqui no meu lado, não seja incrédulo, mas crente, pois bem-aventurado é aqueles que não viram, mas creram. Qual é a imagem que apresenta ali? Jesus ressuscitou em um corpo glorioso, porém físico, humano, marcado pela sua morte. Eu não sei como é a natureza das marcas de Jesus. Mas o fato é, ele ressuscitou fisicamente, porque nós não somos como os agnósticos que não creem na ressurreição física, nós cremos que ele ressuscitou fisicamente, e inclusive nas suas mãos, e no seu lado, e nos seus pés, está as marcas da sua morte. Por isso que Apocalipse vai nos apresentar que lá estava um cordeiro como tendo sido morto. Como é que a gente sabe que o cordeiro foi morto se está vivo? Sobrenaturalmente, de maneira muito extraordinária, alguma coisa marcou aquele cordeiro para que fosse visto por João, que aqui é a visão de João, tá? A visão dele, que era um cordeiro como tendo sido morto. E uma referência, claro, direta à pessoa de Cristo. Então, Jesus conquistou a vitória. E essa vitória passada, ela é retratada no livro do Apocalipse. Ainda temos Apocalipse 12, não, peraí, verso 9, verso 10, né? Verso 9, verso 10 do capítulo 5 ainda. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Aí agora, Apocalipse 12. 12, de 1 a 5. Mais um daqueles textos bem polêmicos, né, que tem interpretações diversas, mas eu não vou me deter na interpretação dele, apenas no fato da vitória de Cristo. Apocalipse 12, de 1 a 5. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achava-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou-as para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. E você tem uma descrição, e alguns vão dizer é Maria, outros vão dizer não, é a imagem da igreja, não, isso é a história da descendência de Cristo, não vou entrar nesse mérito agora, não nos convém fazer isso hoje, mas você tem um fato de que o filho nasceu, e nós não podemos negar o fato de que esse filho é Cristo, e que ele não foi tragado pelo dragão, mas, diz-nos o texto, que ele foi arrebatado para Deus até o seu trono. Bem verdade que na ordem natural do nascimento de Jesus, não foi assim que aconteceu. Ele nasceu, ele ficou na manjedoura, ele viveu sua vida naturalmente, porém aqui se trata de uma visão. E nessa visão, alguns elementos são incrementados para dar sentido ao que o autor quer proclamar à igreja naquela época de perseguição. Então você tem aí referências do livro de Apocalipse, a vitória que Cristo conquistou no passado. Porém, nós temos também referências à segunda vinda de Cristo para vitórias que serão conquistadas. E aí vamos voltar de novo para Apocalipse capítulo 1, verso 7. Apocalipse 1, verso 7.
Diz aí o texto, Apocalipse 1, 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quanto o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Aqui nós temos uma predição futura, com respeito à segunda vinda de Cristo, onde claramente nos é dito que todo olho verá. Eu já expliquei aqui algumas vezes sobre o aspecto da segunda vinda de Cristo, que ela será totalmente visível, não é parcial, ela é total. Esse negócio de que, olha, um dia desses postaram, né? Uma usina lá em Recife, depois de uma grande chuva que deu na cidade, entrou em curto-circuito, né? E aí uma usina de energia, aquele negócio, aquele monte de transformador e tudo mais, deu um curto lá, que quando deu esse curto, produziu um clarão que foi visto em quase todo Recife. E durante um certo tempo, não foi assim um clarão de relance, né? Durou um certo tempo, aquela tensão da eletricidade ali gerou um clarão no céu. Aí muita gente ficou filmando dos prédios, a pessoal nos prédios filmando. Aí depois lançaram nos grupos: olha aí, gente, um clarão inexplicável no céu de Recife, isso é um sinal do fim dos tempos, é Jesus que está voltando, veja o sinal, aquele alá. Aí de repente os grupos evangélicos, no Instagram, no Facebook, aquela coisa toda. Foi só uma subestação lá, parece, que entrou no curto, né? E o clarão foi visto no céu, e o povo já estava espiritualizando o negócio. Claro, nós vamos entrar mais à frente, a partir do domingo, sobre os sinais gerais da vinda de Cristo e os sinais particulares. Existem sinais da vinda de Cristo que são vistos assim na particularidade, como por exemplo, o esfriamento do amor. Ele não é um sinal dos tempos que vai aparecer nos céus. Ele vai aparecer no dia a dia, num filho que mata um pai, num pai que mata um filho, num marido que mata a mulher, num irmão que mata o outro, na maneira como nós tratamos o outro. E é um sinal particular, onde nós vamos observar com os nossos próprios olhos, mas não vai ser visto nenhum alarido no céu. Porém, quando se trata sobre os sinais da vinda de Cristo e sobre a sua vinda gloriosa, não vai ser, irmão, uma luzinha que vai aparecer aqui no céu. Todo olho vai ver. Então, não vai ser uma vinda secreta. A igreja é levada, os outros ficam aqui. Cadê o povo? Cadê o povo? Cadê o povo que sumiu? Todo olho vai ver. Imagine o Rei da Glória voltando. Aqui tem o universo na palma de suas mãos voltando. E alguns verem, outros não. Então, não é um Deus totalmente glorioso, né? Se ele brilha mais do que o sol, e ninguém refoge, eu preguei semana passada, Salmo 19. Quando o sol passa, ninguém refoge ao seu calor. Não há quem saia durante o dia no lado de fora e não perceba que é dia, a menos que não consiga enxergar. Como é que nós não veremos o brilho do Rei da Glória, que é muito maior do que o sol, que é apenas uma estrelinha que ele criou? Então nós veremos, todos vão ver, do Oriente ao Ocidente, do Norte ao Sul, do Leste ao Oeste, não ficará ninguém. Aí o texto vai dizer assim: até aqueles que o traspassaram. Paulo não disse que os mortos vão ressuscitar primeiro? Depois nós que ficarmos vivos, até os que morreram vão ver Jesus voltar, porque serão ressuscitados e vão ver a sua vinda. Aí vamos mais. Apocalipse 19, 11 a 16. Esse Apocalipse 19 é interessantíssimo. Apocalipse 19, do 11 ao 16. Que fala sobre os cavalos, né? Cavalo branco, vermelho, amarelo, tudo mais. Mas eu quero observar esse aspecto aqui. Júbilo no céu é o tema dessa perícope, dada por João Ferreira de Almeida, verso 11 ao verso 16. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiram-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos,
com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. E aqui você tem uma rápida pausa, né? Esse texto é bem interessante para analisar, mas não dá tempo não. Mas você tem aqui os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos. Há um cavaleiro num cavalo branco. O seu nome é o Verbo de Deus, né? Ele é o Verbo de Deus. E junto dele, tem outros cavaleiros em cavalos brancos que vai acompanhá-lo. Mas aí nós temos na Bíblia Sagrada a seguinte menção: que os exércitos dos céus, ora se referem às estrelas, o que ele criou, mas boa parte da Escritura, quando se refere aos exércitos dos céus, se refere aos anjos. Aí o texto vai continuar dizendo o seguinte, versículo 15: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa descrição é extraordinária, glória a Deus por isso. Mas aí você tem aqui, ele pessoalmente pisando o largar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. O que é o pisar o largar do vinho? Aquele movimento natural que nós sabemos que quando era feito o vinho, as uvas eram espremidas, né? Então as uvas eram colocadas em um tanque e vinha lá o homem ou a mulher, quem fosse responsável por fazer aquele processo, e pisava as uvas para espremer ou para tirar dela o suco. E esse suco depois era peneirado, era colocado ou em odres, né? Ou em tambores, ou em barris, seja lá o que for, normalmente era odre, e ali deixava-se um tempo para que fermentasse, e depois, então, se tomasse um vinho. E esse evento, esse ato de pisar as uvas, na Bíblia Sagrada era simbolizado como sendo um ato de ira. Está espremendo, está estragando, acabando com a uva, para que se tire dela o sangue. Então, espremer a uva para tirar dela o sangue. E aqui você tem a atribuição de que esse que virá, que certamente aqui é referência a Cristo, porque tem na sua coxa o nome Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, não pode ser dado esse nome a outro senão a Cristo. Ele pessoalmente vai aplicar a ira do Todo-Poderoso. Por isso que eu falei ainda há pouco que no inferno quem aplica a justiça de Deus não é o diabo, mas é o próprio Deus, é o próprio Cristo. E agora em Apocalipse 19 isso é simbolizado através do ato dele pisar a uva. Então ele vai vir para julgará o mundo, julgará a sua iniquidade. Então a segunda vinda de Cristo é apresentada também como uma referência à vitória que ainda haverá de ser totalmente conquistada. Cristo já conquistou com a sua morte a vitória, mas aí você tem referência de que com a sua segunda vinda ele vai conquistar ainda uma vitória. Então essa tensão do já e do ainda não. Vamos um pouco mais. Apocalipse 22 agora. Apocalipse 22, verso 7. Novo céu e nova terra. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E o verso de número 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. E agora o verso 20: aquele que dá o testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Então, você tem em Apocalipse referências à segunda vinda de Cristo como sendo estas referências para aquilo que ele fez e conquistou e aquilo que ele haverá de conquistar. Então, essa tensão de já fez, de ainda vai fazer, elas também permeiam a nossa vida. Por quê? Assim como na própria pessoa de Cristo, você tem elementos passados
e elementos futuros para a consumação dessa obra, na nossa vida não é diferente. E aí no próximo estudo, que o nosso tempo já está chegando ao fim, nós vamos falar sobre as implicações do já e do ainda não para a nossa vida, que é a maneira como que em nós elementos daquilo que Cristo fez é visto como sendo já presente, atuando no presente, e outros que ainda só no futuro nós haveremos de desfrutar, por causa daquilo que o próprio Cristo fez e realizou com a sua morte e com a sua ressurreição. Então, o já e o ainda não são tensões que marcam a nossa vida presente. Mas por hoje, já que a gente não vai conseguir avançar na segunda parte do estudo, que é as implicações disso, o que é que isso nos apresenta, o que é que isso nos ensina, né, com respeito à vitória de Cristo? Ontem eu estava conversando com a minha esposa, né, sobre algumas situações conflitantes, até falando sobre alguns irmãos aqui da igreja que estão passando dificuldades, enfermidades e tudo mais, e a gente, né, se preocupa muito, a gente ora, a gente roga a Deus que exerça graça, misericórdia, e se for da vontade dele, até cure. Porque você olha assim, a nossa situação atual hoje, nossa situação momentânea hoje, né? Há muitos conflitos existenciais que residem na nossa vida, como a enfermidade, como câncer, como a problemas, né, com as crianças que nascem, problemas com as famílias, os pais que têm filhos deficientes que vão passar a vida inteira, né, a vida inteira, fadados a essa deficiência que prejudica todas as áreas da sua vida, doenças degenerativas que você não encontra muita esperança à luz da medicina, à luz da ciência humana. Então nós temos muitas complexidades. Complexidades essas que até quando nós paramos para analisar, se assim, rapaz, meu problema não é nada comparado ao problema daquela pessoa. Às vezes nós somos muito melindrosos, né? Fica reclamando por besteira. Ah, porque eu estou doente, porque meu pai, minha mãe está doente, meu filho adoeceu, porque eu perdi o emprego, porque são dores, são lutas, são desafios que só quem passa está ciente do que está passando e somente quem passa sabe a dor. Mas quando você passa a analisar os desafios que outras pessoas têm, você diz assim, rapaz, isso não é nada comparado ao que fulano, que a irmã fulano, que o irmão cicrano possui, ou tem, né? Doenças muito mais sérias, problemas muito mais complexos, e que a gente fica assim, só Deus é que é capaz de um dia desvendar o porquê que isso vai acontecer. Né? Você olha para algumas famílias que têm uma estrutura familiar totalmente complexa, de enfermidade, de limitação financeira, de limitação física. Você olha assim, meu Deus do céu, como é que pode uma coisa dessa, Senhor? Como é que pode uma coisa dessa? Uma pessoa doente, e aí vem outra pessoa para cuidar, mais doente do que o que já nasceu doente. Como é que pode isso? São complexidades da vida. São situações que nós não conseguimos entender. Qual o propósito de Deus permitir que tantas crianças tenham nascido com microcefalia? Qual o propósito que Deus tem em permitir que tantas crianças nasçam com um autismo num grau mais elevado, mais severo? Passar a vida inteira dependendo dos pais, a vida inteira como crianças e com uma dificuldade ainda maior, porque não tem muito avanço em alguns níveis, que há vários níveis do autismo, né? Meu Deus, por que isso? Por que Deus permite isso? Por que Deus permite isso? Existem complexidades nessa vida que nós nunca conseguiremos responder à luz da nossa mentalidade humana. A gente pode até encontrar uma palavra assim, não é porque, mas humanamente falando, não há consolo, não há conforto, nem há uma explicação. O que nos consola, o que nos faz entender que Deus tem um plano maior, é esse fato de que nós já recebemos a palavra da promessa e a promessa da vitória por Cristo, e a garantia dessa vitória por Cristo, mas ainda não chegamos ao fim. E até lá, nesse percurso, nós vamos passar por muito sofrimento. Alguns mais, outros menos, mas todos vão sofrer. Uma promessa que Cristo disse foi: no mundo vocês terão aflições. Se tem uma promessa, é essa. Jesus não disse a todos assim: no mundo vocês serão prósperos. Ele não disse isso a ninguém em momento nenhum da vida. Alguns poderão ser, mas a promessa certa que ele fez foi: no mundo vocês terão aflições, mas tendo bom ânimo. Ou seja,
mesmo em meio ao sofrimento, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O irmão Di quer falar? Como é? Você acredita? Eu vou dizer o porquê eu estou perguntando isso. Sim, Um cidadão que é estudioso da Bíblia, ele falou para mim que Jesus já veio aqui à Terra. sim, Porque ele diz que Jesus não prometeu, eu virei lhe buscar, mas Jesus veio buscar os discípulos. É o que ele disse. Por isso que Jesus já veio. O que é que você diz sobre isso? Que Jesus já veio buscar os discípulos ou quando vim buscar todos nós? meu irmão, se ele veio buscar os discípulos, nós estamos tudo quebrado, viu? Estamos tudo perdido. Se ele veio, levou os discípulos, se nós estamos aqui, já era pra gente. Acabou-se. Acabou-se. Acabou-se para nós. Ele veio há 2000 anos atrás. Ele veio há 2000 anos atrás. E virá uma segunda e última vez em poder e grande glória. Deixa eu explicar. Existem algumas seitas e alguns grupos heréticos que creem na vinda secreta de Jesus. Por exemplo, o Adventismo do sétimo dia, tem como grande líder a profetisa Ellen White. E Ellen White profetizou que Jesus voltaria no ano 1962, parece. Eu posso estar enganado com a data, mas foi um ano assim. E ele viria no dia, não sei se era 10 de dezembro, me esqueci um pouco a data, porque os adventistas já fizeram essa predição e muitos outros já fizeram. Aquela profetisa também bem conhecida, Valnice Milhomes, também fez a profecia da vinda de Cristo, e tantos outros mais. Até mesmo com respeito, eu estava vendo ontem uma retrospectiva da virada do ano 1999 para 2000, porque disseram que na virada do milênio aconteceria algo e escatológico e tudo mais. Olha, já fizeram tanta profecia. 2010, assistiram 12, assistiram um filme, né? 2012 aconteceria uma grande, porque o calendário maia marcava a mudança. Aí, isso é um calendário maia. Aí muito crente assim, nada de maia, isso é Jesus que vai voltar nesse ano, e fizeram contagem lá, aquela coisa toda. Então, existem alguns grupos heréticos, né, que tentam marcar a data da vinda de Cristo. Ellen White, que é a profetisa, né, é a patrona da igreja adventista do sétimo dia, ela profetizou que Jesus viria. E aí chegou o dia, cadê Jesus? Né? E os crentes olhando. Pergunta, Sim, bem uma sim, pergunta, é só uma coisa. Quando você falou que lá na Jesus tem a chave do inferno, né? sim, sim. E você disse que lá não é o diabo que ataca Jesus, é Jesus que Ele ataca ele. isso. Sim. Aí o que eu quero dizer é as guerras, porque no céu existe muita guerra, né? As guerras espirituais. Mas aí não é com Jesus, eu creio que é com os anjos, né? Porque, por exemplo, o diabo não ostenta nós, quando Deus quer dar alguma coisa a alguém, o diabo ele tenta o camarada muito, muito mesmo. E as guerras espirituais, Sim. eu creio que deve ser com os anjos, né? Essas guerras espirituais. Paulo fala em Efésios 6 sobre principados e potestades, sobre os dominadores desse mundo tenebroso. Nós temos em Apocalipse que o arcanjo Miguel não ousou a difamação contra o diabo, mas ele disse assim: que Deus te repreenda. Então, de fato, existe uma luta espiritual que nós não enxergamos a olho nu, e ela acontece desde o princípio do mundo. Por exemplo, lá em 2 Reis, naquele momento em que o profeta Eliseu estava com o jovem, estava aquela tensão de guerra, acho que é o capítulo 19, se falha a memória, ou é 9.
o jovem sai do lado de fora e vê um grande exército. E ele fica, ai meu Senhor, tem um grande exército diante de nós. Aí o profeta ora e diz, Deus, e o Senhor abra os olhos para que ele veja. E aí quando o profeta ora que o jovem abre os olhos, ele vê por trás dele um grande exército com carros de fogo e anjos da parte de Deus para os proteger. A ideia ali é, através da visão espiritual que o profeta orou e sobrenaturalmente Deus revelou àquele jovem, ele viu que havia ali não uma luta física, mas uma luta espiritual. E quem estaria defendendo o povo de Deus, no caso eles, seriam os anjos enviados da parte do Senhor. Isso é visto no Antigo Testamento nas muitas guerras. Por exemplo, como é que você explica aquela guerra de Gideão, que 300 homens conseguem vencer um exército gigantesco de milhares e milhares do outro lado, né? Claro que houve uma intervenção divina. Então, essa guerra espiritual, ela é real, ela existe, nós não sabemos como ela acontece, mas a Bíblia narra que ela acontece, que ela existe. Mas aí, com respeito à vinda de Cristo, a sua pergunta inicial, né? Eu estava dizendo que Ellen White chegou a datar a vinda de Cristo. E aí chegou o dia, cadê Jesus que não voltou? Qual foi a resposta que ela deu? Jesus veio secretamente, ele fez uma análise, abriu os livros, porque o texto de Apocalipse diz que ele abriu os livros, né? Ele abriu os livros, fez uma avaliação dos pecados e das pessoas e ficou nesse plano intermediário. Então Jesus veio à terra, a explicação dela depois que não teve sinal nenhum. Ele veio, mas ele ficou lá numa parte do céu que ninguém conseguiu ver, só para analisar os pecados das pessoas. Mas depois, aí ele vai vir de novo e ele vai descer ao céu visível, para que nós o vejamos. É uma enrolação para tentar justificar uma predição falsa. Eu não creio de maneira alguma que Jesus tinha vindo secretamente para levar discípulos. Isso é conversa de herege. É um estudioso da Bíblia, mas que não está estudando direito, né? Que não está estudando direito. Então, essa tensão entre já e ainda não é o que nos dá inclusive esperança, irmãos. Para que, meio as lutas, os desafios de sabores que nós temos nesse mundo, nós possamos aguardar que Jesus, aquele que veio, voltará para nos livrar. Eu lembro. E é a história de juiz investigativo. Exatamente. Como se aquele que é onisciente precisasse vir aqui, que nem Papai Noel, para olhar a listazinha do que você fez, né? A palavra nem chegou à boca, ele já conhece toda. Então, quando ele vier, ele não vem investigar pecado, ele já vem julgar o pecado. Isso. Isso. Aí, o que o presbítero Marcon está falando aqui é que o problema dessa mídia, dessas seitas, é que eles têm muito acesso à mídia e têm dinheiro e conseguem divulgar amplamente a sua visão, enquanto que nós estamos engateando nesse quesito, né? E falar mais, fica à vontade. Isso mesmo. Né? Então, as pessoas às vezes assistem muito essas coisas, não busca um estudo aprofundado, né? Aí às vezes fica com essa ideia, né, confusa na cabeça. Sim, então, sim. Muitas pessoas, até assim, pessoas que estão dentro da igreja, né, ficam com essas ideias. Nós viemos ter na mídia, na YouTube, no Google, essas coisas e tudo mais, um estudo divulgado na visão reformada de escatologia. Eu acho que o mais antigo que tem deve ter 10, 15 anos atrás. No máximo, mais antigo que deve ter de publicado assim, de vídeo de escatologia. Por exemplo, o reverendo Augusto Nicodemos falando sobre isso, um pastor presbiteriano tratando sobre essa questão, um livro de escatologia reformada falando sobre isso na mídia, nas livrarias. Na livraria você tem muito mais tempo, é verdade. Pouco material, mas tem. Porém, assim, divulgado na mídia, você tem aí 10, 15 anos atrás, você vai encontrar alguma coisa com esse rastro histórico. Os filmes, né, sensacionalistas, há 30 anos atrás já passava. Né? Por quê? Infelizmente, nós ainda temos uma grande desvantagem com respeito às seitas. Uma grande desvantagem. Enquanto a nossa igreja, por exemplo, não tem mais nenhum programa na televisão, e o que tinha era só meia horinha, 15 minutinhos ali na Rede TV, ali, um flashzinho, a Igreja Mundial tem um canal que é 24 horas por dia. E ainda consegue entrar em outros canais de madrugada. Aí está lá o camarada angustiado, de madrugada passando, está lá Valdomiro Santiago com o chapéuzão na cabeça. Não desista.
que orar por você. Faça um investimento agora e não sei o quê. Aí tá lá R.S. Soares, tá lá de Macedo, tá lá Genô Duque de madrugada ganhando na televisão, ganhando espaço na mídia, né? Falando em canal aberto, a maior parte da população, hoje eu não assisto mais TV aberta, fazem 6 anos que graças a Deus eu não sei mais o que é canal aberto, não sei o que é assistir Globo, não assisto mais nada disso. Foi uma libertação na minha vida, não perdi nada, né? TV fechada, YouTube e tudo mais, não assisto mais essas coisas, mas a maioria da população eu sei que usa TV aberta. Inclusive, fazer aqui uma ressalva, tá? Fazer aqui uma ressalva, porque as pessoas são muito ingênuas. Como o povo é ingênuo. Eu viajei para o interior ano passado, e todo canto que eu passava, a minha região onde tem muita casa de taipa, tá? Muita casa de taipa. Todo canto que eu passava nas casas de taipa tinha 2 antenas daquela da Sky. Lembra da Sky, da Oi, aquele negócio, tá? Aí eu passei de rapaz, eu tinha TV fechada em Recife, eu pagava por mês R$ 70. Depois cancelei, porque era caro ficar pagando todo mês R$ 70 só para ter uma TV por assinatura, né? Cancelei. Aí eu tinha uns colegas que pagavam 240 para ter uma TV por assinatura. Um nível mais alto de televisão com mais canais. Aí eu tinha um TVzinho lá, era mais barato, era um plano compartilhado, pagava 60 e pouco por mês. Teve uma época que eu me apertei e cancelei, porque era caro. Aí eu fui para o interior, toda casa de taipa que eu passava tinha uma TV igual, assim, uma antena tipo aquela Sky. Eu disse, rapaz, o povo aqui é moderno porque as casinhas simplesinhas, mas tudo com a TV por assinatura fechada. Eu pensava que era fechado. Aí lá e tá aí conversando com minha sogra, ela falando, eu vou fazer não sei o quê, porque eles estão dando antena e estão dando receptor para todo mundo. Eu disse, como é a história? Tem um projeto do governo que dá antena para todo mundo, não sei o quê, não sei o quê. Eu disse, quem já viu o governo bancar antena de televisão para as pessoas? Aí eu fui investigar o que era, né? Investigar o que era. O governo patrocinou a distribuição em massa das novas antenas, porque vocês sabem que no passado, quem queria ter uma antenazinha parabólica tinha que pagar aquela bichona grande, que era uma caristia maior do mundo, tinha que comprar o receptorzinho da Centro, que era caríssimo, e era um luxo você ter na sua casa isso. E quem já viu o governo distribuir antena e receptor de graça? Mas por que faz isso? Porque naquele receptorzinho, naquela antenazinha, só vai captar os canais que são abertos e que, claro, tem um certo patrocínio do governo. Aí você vai ter lá TV Cultura, TV Brasil, TV Senado, TV não sei o quê. A esquerda domina por completo e o povo tudo assistindo naquilo que passa na televisão. A Globo, a própria Globo. E aí você tem naturalmente, nesses canais, ou em acesso a essa mídia, infelizmente, quem ainda consegue acessar são seitas que possuem muito recurso financeiro. Então é aquela velha história. A verdade calça as botas, enquanto a mentira já deu 2 voltas na terra. Né? A verdade prevalece. Mas, infelizmente, boa parte do conhecimento teológico que nós temos no mundo, no Brasil, é influenciado pelas seitas que conseguem uma boa propagação. Para evitar ia falar alguma coisa? Sim, Ellen White. Ela disse que nessa data Jesus Cristo veio e tirou umas almas que tinham morrido e que aguardavam ainda ir para o céu. Teve esse negócio também, é verdade mesmo. Aí ela piorou ainda mais. É verdade, teve isso mesmo, verdade, não tinha nem lembrado. Além dessa vinda de Cristo, ainda tinha a história de umas almas que foram levadas e tudo mais. Não tem base bíblica nenhuma. Apenas alucinações e desvaneios, mas sem base bíblica nenhuma. Ontem mesmo eu vi uma postagem, até comentei, de um tal de um profeta que tem aí. É um bombadinho que usa um óculos e chega de poste na igreja, né? Aí ele chega na igreja e não usa nem Bíblia, né? Com como é que chama esse telefone que vocês têm? Como é que chama? Da maçã. Um iPhonezão na mão assim na igreja, um relógio de ouro, camiseta bem ligadinha, as calças rochadas, de poste, para poste na frente da igreja, aí sentando no meio do povo. O culto começou ele sentando como se fosse uma divindade, né? Aí ele tem um canal, ele e um outro bispo que tem aí, de divulgação, não sei de quê, de curso,
Você entra no grupo do WhatsApp, paga para entrar no grupo do WhatsApp, é claro que nada é de graça, né? Aí você paga e ele dá uma mentoria. Aí um videozinho da mentoria, assim, falando sobre a oração do meio-dia. Aí ele falava lá do mistério que há nos horários. Então, cada horário do dia, a oração ela é eficaz para uma coisa. Então, se você quer orar para que Deus livre da morte alguém, o portal da morte funciona ao meio-dia. Então, é meio-dia que você tem que orar para que Deus livre seu filho da morte, por exemplo. Aí eu abri assim, irmãos, milhares de comentários. Amém, glória a Deus, isso é um profeta, isso é o quê? Eu disse, meu pai do céu. Assistindo Harry Potter. Então, veja, só alucinações que não tem base bíblica e o povo diz amém, amém. Paulo vai dizer que os bereanos foram mais nobres, porque tudo que ele pregava o povo examinava na Bíblia Sagrada, tá bom? Não, qualquer um. Então vamos parar por aqui, já é 11h20, vamos ficar em pé, nós vamos orar. Semana que vem a gente continua falando sobre as implicações disso. E vamos falar depois sobre a morte, entrar na parte da morte. Vamos falar sobre a morte física e a morte espiritual. E como diz aquele velho meme, né, os amostradinhos que não cuidarem não vão subir, né? A morte está aí. Vamos falar sobre a morte também. Deus amado, nós te agradecemos, Senhor, por esse instante, aprendizado de Tua Palavra, de diálogo sobre a Tua Palavra e de ensino. Que o Senhor venha aplicar em nossa mente, em nosso coração e nos faça entender que as muitas tensões que nós temos nessa vida, os muitos mistérios que nós não conseguimos descortinar nem desvendar, que nós possamos descansar na Tua providência, sabendo que o Senhor tem controle de absolutamente todas as coisas, que a nossa vida, por mais que seja difícil, por mais que tenha situações tão complexas que nós não consigamos entender, mas que o Senhor não perdeu o domínio, não perdeu o controle. Meu Pai amado, abençoa a Tua igreja, aplica a Tua palavra nos nossos corações e nos prepara para a Tua vinda gloriosa. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém.